Vocês já pararam pra pensar que tá todo mundo lendo os mesmos livros agora? E eu posso falar isso de mim, porque sim, eu leio muitos livros que me recomendam e principalmente esses que são mais famosos. Como por exemplo, eu vou citar aqui alguns pra vocês: A Paciente Silenciosa, Normal People, Quarta Asa, É Assim que Acaba, ou até o clássico do Dostoiévski, que esses dias eu tava comentando sobre Memórias do Subsolo. Livros que são antigos ou livros que são novos, mas que são muito falados aí na bolha da internet e tá todo mundo lendo os mesmos livros. E eu não tô aqui pra criticar quem lê os mesmos livros que todo mundo, até porque eu também faço isso. Os livros que eu mais consigo falar sobre são livros que já são conhecidos, mas eu quero conversar aqui com vocês um pouquinho do porquê que isso tá acontecendo. Por que ninguém mais tem um gosto pessoal específico seu e a gente faz a mesma coisa em absolutamente tudo, e isso não se trata só de livros, se trata de estilo, se trata de qualquer coisa que você consome. O que é que isso diz sobre nós leitores nessa era do algoritmo? Então, se você é novo aqui, muito bem-vindo. Eu sou a Júlia, eu falo sobre tudo nesse canal: finanças, comportamento, livros, moda, tudo. Se você já me assiste, meu muito obrigada. Deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal, me manda recomendações de vídeo lá no meu Instagram, que é Juleivas, e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Para começar, a gente vai fazer um paralelo aqui com a moda muito rápido, só para vocês entenderem sobre essa morte do seu estilo pessoal. Em 2024, saiu um artigo numa revista falando sobre o ano da crise do estilo pessoal, em que ninguém mais tinha estilo pessoal seu, tudo era formado pelo algoritmo. E aí, antes disso, já em 2023, tinha um artigo da Vogue que falava exatamente sobre isso. O estilo pessoal está preso na câmera de eco do algoritmo. E que a tese é muito simples, que redes como TikTok e Pinterest estão fazendo com que você não tenha mais o seu gosto pessoal. Em vez disso, de você pensar no que você realmente gosta, a gente tá seguindo tendências que todas as pessoas estão seguindo. Por exemplo, micro tendências. Ah, todo mundo tá usando Labubu, então a gente vai usar Labubu também. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, então eu vou fazer essa coisa também. Quando você vê esse fenômeno que tá todo mundo vestido exatamente igual, você pensa, tá, por que isso tá acontecendo? E você não sabe de onde veio. E eu vou te dizer de onde veio. Eu vi esse vídeo aqui de uma criadora, a Hello Lola, falando sobre esse assunto. E aí eu pensei, vou trazer também esse vídeo de uma gringa que eu vi também falar sobre esse assunto, que eu falo bastante aqui no meu canal sobre livros, sobre essa questão. E pensei, tá, eu vou colocar isso na nossa forma de pensar e consumir dos brasileiros. E aí a gente vai falar agora sobre os números do BookTok e o que isso significa para nossa sociedade. A hashtag BookTok já passou de 190 bilhões de visualizações ali no final de 2025. Para vocês terem uma ideia, e eu vou ler aqui, o CEO da Barnes Noble, que é uma das maiores redes de livraria do mundo, ele falou que o BookTok é o fenômeno mais significativo dos últimos 35 anos dele de indústria editorial. E se você está no meio dessa indústria editorial, você vai saber do que eu tô falando, porque a hashtag BookTok e toda a venda de livros no TikTok muda completamente qualquer coisa. Em 2024, segundo a Publishers Week, o gênero romance cresceu 9% nos Estados Unidos, fantasia cresceu 38,8%. E esses dois gêneros são que mandam ali no TikTok, eles dominam o TikTok. Vocês acham que isso é coincidência? Não é. Outro caso aqui para vocês terem noção, o livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, foi publicado em 2016 e vendeu 36 mil cópias no ano de lançamento. 5 anos depois, em 2021, ele tinha vendido um total de 216 mil exemplares. E aí veio o BookTok, que é quando todas de nós ouvimos falar desse livro É Assim que Acaba. Eu tenho certeza que você ouviu por lá. E o livro ultrapassou 10 milhões de cópias vendidas e ficou 99 semanas seguidas na lista de best-sellers do The New York Times. Vocês têm noção do que é quase 2 anos nessa lista do The New York Times por conta do BookTok? Eu preciso falar agora diretamente com você que me segue, que é escritor, ou você que quer começar a escrever, ou você que tá com aquela ideia há muito tempo e pensa, eu não vou começar porque é muito difícil colocar no papel. Eu vou apresentar aqui pra vocês agora o Momo. O Momo não é só um editor de texto, eu vou te mostrar agora. Ele vai te ajudar em todo o processo de criação do livro, desde lá do comecinho, quando você teve a ideia, até a revisão, até finalmente a escrita final para você tirar ali de dentro do projeto. Aqui tem os projetos, esse livro que eu botei aqui só de exemplo, porque não fui eu que escrevi. O seu livro é tratado como um projeto, não só como um arquivo de texto qualquer. O seu projeto também ele vai ser separado por ideia, rascunho, revisão, edição. Vocês vão ver que tem todas essas barras aqui de ferramentas, vocês podem arrastar ela de um lado para o outro. Primeiro quero começar dizendo para vocês que tem aqui várias ferramentas, inclusive tem a ajuda e o tutorial que você pode passar por todos para ver. Isso que eu acho muito interessante, como por exemplo, os personagens dos livros. Eu cliquei aqui na Wendy, por exemplo, e você vai colocar aqui para abrir, eu escrevi sobre ela. Você vai escrever tudo. Qual é a idade do personagem, o nome, a ocupação, a aparência, os traços de personalidade, o arco desse personagem. Você pode fazer também muito rápido os comandos com Ctrl+P, você clica e coloca para ver todos os comandos que tem, você vai escolher para digitar mais rápido. Você pode fazer referência a tudo, não só o personagem que eu mostrei. Você que bota aqui, a família morava na casa número 14, você vem aqui e coloca. Muitas funcionalidades
funcionalidades extras, como por exemplo o Pomodoro. Você vem aqui, tem o temporizador Pomodoro, você pode dar início e vai escrevendo seu livro. Coisa muito interessante também tem um painel financeiro. Quando você lançar o seu livro e começar a vender, você vem aqui e vai colocando a receita, investimento, resultado. E eu passei aqui por cima bem rápido, que isso não mostra nem 1% das funções que ele tem. Tem muita coisa. Você que é escritor ou você que não tem coragem de começar a escrever por não achar fácil, você que já escreve, tenho certeza que isso vai facilitar muito a sua vida e você vai escrever bem mais, eu te garanto. Aqui no link da descrição conheçam já o Momo. Vocês veem que todo mundo tá falando sobre, aí você entra naquela loucura de eu também preciso ler. Eu também preciso estar ali no meio. E tá tudo bem, tá? Não tô criticando aqui, porque eu li esse livro. Inclusive é um dos, eu não vou falar piores livros, que eu já vi piores, mas eu não achei legal. E me perdoe se você gostou. É assim que acaba, se você assistiu o filme, enfim, eu achei ele muito romantizado. O livro eu achei muito romantizado também, com a situação que não deveria, mas assim, não vamos falar disso hoje. E aí, quando você vai procurar livros pra ler, tem meio que um starter pack, que é os livros que você precisa ler quando você tá pesquisando o livro, que ali no TikTok tem todos, né? Então, por exemplo, tem uns livros aqui que eu coloquei que eles são muito vendidos, que é o Normal People, da Sally Rooney, que tem a série, né? Tem também aquele livro Yellow Face. Tem o livro da Patti Smith, que todo mundo fala sobre, acho que é Pães e Anjos. É Pães de Anjos, né? Tem também a Quarta Asa, tem o Yellow Face, tem muitos. E aí a questão, preciso reforçar pra vocês que esses livros são muito bons, mas a questão que fica na nossa cabeça é 12 livros, 13, 14, 15 livros que ficam ali na lista dos mais falados, dos mais vendidos ano após ano, e milhões de livros são publicados por ano, e a gente não escuta falar desses outros livros que são muito bons, e tá sempre os mesmos livros nessa lista, porque cada vez eles são mais falados no BookTok. E se você não fale, se você tem uma conta, talvez você seja completamente excluído. Eu sei disso porque eu tenho algumas amigas que falam sobre livros no Instagram, que são livros mais desconhecidos, livros que as pessoas não compram tanto, livros de autores independentes, e são Instagrams muito pequenos e que não crescem de forma alguma, e é muito triste de ver, porque a pessoa tá tendo todo aquele trabalho, tá buscando livros que são muito bons. E eu já falei aqui também no meu canal sobre outra questão, que é quando os livros são brasileiros, são muito mais, talvez não mal vistos, mas eles não são tão divulgados, tão falados, tão creditados quanto livros gringos, que muitas vezes não chegam nem perto da qualidade de um livro brasileiro. Eu leio muita coisa e nos meus destaques do Instagram, se vocês verem, tem os livros que eu recomendo pra vocês, que são livros, alguns muito famosos, outros nem tanto. Por exemplo, esse livro aqui que tá aqui do ladinho, O Mito da Beleza, ele é um livro muito famoso mundialmente. Só que até então, no Brasil, eu nunca tinha ouvido ninguém falar muito dele, porque ele não é tão famoso quanto da Colleen Hoover, por exemplo, ou talvez da Virginia Woolf. Então não é um livro, apesar de ser um livro pra mim extremamente feminista, muito bom. Pra mim não, ele fala sobre o mito da beleza, eu recomendo muito esse livro pra vocês sempre, mas não é um livro que tá ali falado no BookTok, eu espero muito que seja, porque ele vai ser mais vendido e vai ser mais divulgado. Mas tem aqui outros na minha estante também que não são tão famosos, e eu sei que se eu posto no Instagram, as pessoas não vão ler. Eu digo isso também porque eu já recomendei livros de autores independentes que eu vou lendo e descobrindo e posto lá, e as pessoas não ligam, não querem saber, não querem ler. Então por mais que você recomende, se ele não está nos mais falados, nos mais lidos, ele é ignorado. E vamos também falar da questão de que muitas vezes as influenciadoras de livro viraram influenciadoras de shopping, de vender, de apenas vender como se você estivesse olhando a prateleira de roupa no shopping. Tem uma moça que ela tava falando sobre isso no TikTok, que ela falou assim: eu tô há dias e dias e dias pesquisando sobre livros novos pra ler e parece que tem só exatamente os mesmos 20 livros, os mesmos 15 livros, não tem coisa nova, não tem coisa diferente. Eu quero ler algo diferente. E não é só isso também, tá? Porque parece que todas as capas são iguais. Eu entrei esses dias na Amazon porque eu faço isso, eu tô aqui com 15 livros pra ler, uma listagem gigante, e mesmo assim eu continuo comprando livro no Kindle, que é o que eu gosto de ler. Eu amo ler no Kindle. Se você também gosta, sinta-se abraçada ou abraçado. Mas aí eu entro lá pra ver. E aí, vendo as capas dos livros, pareciam todas as mesmas capas. Eram todas as mesmas coisas. Eu já comentei aqui com vocês um pouquinho sobre questão de IA ou não, tudo bem. Você dá o prompt pra IA fazer a capa do seu livro. Se você não tem dinheiro pra um design, tá tudo bem, mas faz um prompt diferente, que a capa do seu livro não seja igual a todos os outros. Porque parece que a gente tá naquele loop eterno e, tipo, eu não quero ler Normal People de novo, eu não quero ler, sei lá, É Assim que Acaba, eu não quero ler Frida McCadden, sei lá, o nome daquela autora, enfim, eu não quero mais ler isso. São coisas que estão sempre sendo faladas e a gente cansa, eu quero ler coisa nova. E vem toda a questão também de que se você segue, por exemplo, influencers de moda, ou influencers de lifestyle, ou influencers do que seja, parece que elas usam
as mesmas roupas, as mesmas bolsas, os mesmos sapatos, o mesmo cabelo. É uma coisa que eu vou até colocar também a parte aqui da Karen Bakini, que tava essa polêmica absurda esses dias, que a Karen Bakini, né, influenciadora de maquiagem, tava sendo mal falada. Uma moça começou a falar que ela parecia suja, porque o cabelo dela era diferente, é rosa, porque ela usa sobrancelha diferente, porque eu não sei o quê, porque ela tem uma autenticidade, uma coisa dela. E aí virou uma coisa estranha para as pessoas você ser um pouco diferente. Você não ser exatamente igual. Você não ter preenchimento labial, você não ter o rosto todo marcado, você não usar as mesmas roupas. As pessoas vão te ver como estranha, talvez como suja, no caso dela, como falaram. Se você olhar um pouquinho de fora, você vai conseguir ver. Veja, tipo, sei lá, 10 influencers que você segue. Se elas não são exatamente igual de aparência. Se elas não têm aquele mesmo rosto, aquele mesmo cabelo, aquela mesma roupa, aquela mesma pulseira, aquele mesmo sapato. É tudo muito igual. Por que eu tô entrando nesse papo? Porque o BookTok e as influencers do BookTok não são muito diferentes disso. E eu não tô aqui pra dizer que todo influencer de livro é assim, porque não é. Eu sigo muitas meninas influencers de livro que eu amo, são maravilhosas, divulgam livros diferentes, são pessoas que eu acho diferentes. Não é aquela coisa de, ai, só porque eu sou bonita, eu vou ficar dando review de produto de livro, que 99% das vezes é publicidade. E assim, eu acho que tá tudo bem você divulgar livros por publicidade se você gosta. Eu não sei se todo mundo sabe aqui também, mas eu faço crítica literária, então muitos autores me mandam livros e eu tenho lá no meu contrato escrito, bem escritinho assim, se eu não gostei do livro, eu não vou divulgar. E não adianta, é uma questão pessoal minha. Aí tem outra questão, que você vai ser paga pra divulgar um livro, mas você pode ter detestado o livro e ser o pior livro da sua vida. Então, até que ponto você vai conseguir acreditar nessas pessoas? Não sei. Eu não quero seguir alguma pessoa que posta só publicidade, que só fala de livros por publicidade, que não é uma coisa genuína sua. Eu entendo que tem livros que eu achei horríveis, muito ruins. Por exemplo, vou citar pra vocês. Cleópatra e Frankenstein. É um livro que ele é muito famoso, da Coco Mallory, eu acho. Muito, muito famoso. Eu li ele porque eu adorei a capa, era diferente. É um livro que eu detestei. Já muitas de meninas, minhas amigas, amaram esse livro e outras odiaram também. E foi muito legal de ver porque foi uma coisa genuína minha, todo mundo tava falando sobre aquilo, eu falei, caramba, eu preciso ter a minha opinião, mas às vezes você vai muito na opinião da pessoa que foi paga pra ler ou divulgar e você pensa, poxa, vai ser um livro bom, aí você lê e detesta, e não só você, o livro tinha nota 2, 99% das pessoas detestaram esse livro, então tem essas questões, tem a questão obviamente sua de gosto pessoal, mas eu gosto muito de ver quando é algo genuíno, que você tá divulgando o livro porque é algo genuíno. Como, por exemplo, tem um livro que chama A Paciente Silenciosa, né, que eu citei aqui, ele é muito famoso, ficou muito famoso no BookTok e tal. É um livro, eu achei bom, é tipo, ok, tem uma história boa, o desenvolvimento é bom. É tudo isso que falam? Talvez não, mas é divertido, ele é um passatempo. Tem gente que detestou ele, por exemplo, que a pessoa vai achar que a história talvez seja meio boba. Mas é questão de gosto pessoal como tudo. Só queria que esse gosto pessoal fosse um pouquinho mais genuíno e não só pago pra falar dos mesmos livros. E aí entra a questão, porque a influenciadora tá lendo o livro porque ela recebeu de graça ou porque ela não quer perder a relação com a editora e ela tem que falar bem. E tem outra também, tá? Uma matéria de 2025 fala que hoje os editores estão encontrando seus autores online. Ou seja, eles já privilegiam escritores que já têm seguidores grandes. Então, pelo número seu de seguidores, você pode conseguir mudar a sua história e ser uma escritora muito famosa. Que eu sei, isso acontece bastante. E você pode ser um influencer e saber escrever, tá tudo bem. E mais, você pode ser uma autora perfeita, maravilhosa e não ser influencer. Já ouviram falar sobre isso? Pois é. E tem essa frase famosíssima que é: se você só lê os livros que todo mundo lê, você só pode pensar o que todo mundo pensa. Mas eu não concordo com essa frase, eu sei que ela é muito falada, só que você pode ler os livros e ter outra perspectiva, lendo os mesmos livros que as outras pessoas. Não é verdade? Tanto que tem livro que a gente ama e tem livro que a gente detesta, outra pessoa amou e você odiou. A gente também entra numa questão que é a cultura da produtividade no TikTok em relação a livros. Porque assim, ó, tem a questão de quantos livros que você leu esse ano. Não sei se vocês já viram, mas tá tendo um desafio de ler 5 livros em 5 dias, que tá fazendo no TikTok. Então, quando você abre o Kindle, por exemplo, que é meu caso, tem lá, falta 10 horas pro livro terminar. Como que eu vou ler 5 livros que faltam 10 horas pra terminar em 5 dias? Qual é a vida que você tem que ter, sabe? Então, essa quantidade muitas vezes vira virtude, que você acha que você tem que ler todos esses livros, ou você vai ficar de fora, ou você não pode ter um gosto pessoal, porque você muitas vezes tem medo de testar e você só quer ler livros que as pessoas falaram pra você ler. Uma coisa que eu recomendo muito pra vocês, que eu faço direto, é ir na Amazon procurar livros com base nas coisas que eu li, livros que não tem tanta avaliação, mas que as avaliações são boas. Eu adoro fazer isso. Tô lendo um que tinha 3 avaliações e eram nota 5, eu pensei, meu Deus, e eu tô gostando muito até agora, então assim, eu tô encantada.
É um novo hobby que eu tô fazendo pra tentar ir um pouco diferente e eu quero começar a postar isso no meu Instagram, inclusive recomendando, porque eu sei que tem esse preconceito das pessoas de ler coisas que não tantas pessoas leram, mas eu acho que é muito justo a gente dar espaço, porque é uma autora que é muito famosa hoje, antigamente ela era uma ninguém, já foi uma ninguém. E você lê agora e pensou, meu Deus, como que essa pessoa não era conhecida antes? Não tinha BookTok. E se não tivesse, eu não teria dado chance. E aí, obviamente, eu preciso dar o meu contra-argumento sobre tudo isso, que é pra falar que tá tudo bem, porque no BookTok tem livros que são muito bons. O que eu não acho que esteja tudo bem é você querer só ler livros porque outras pessoas te falaram que é bom. Talvez você tenha que pesquisar pelo seu gosto pessoal e ir atrás disso. Eu também acho que é um absurdo que muitas editoras fazem, que é pegar só autores que já são famosos de alguma forma e continuar replicando aquilo muitas vezes. Que autores que não são famosos merecem ter também uma representatividade nisso e ter uma participação disso, porque são livros muito bons. Você não precisa ser influencer pra ter que escrever um livro, eu acho isso uma pena. Porque é igual tudo, eu quero ser médico, mas você precisa ser influencer também pra você vender. Eu quero ser psicóloga, mas você também precisa ser influencer, porque você precisa vender. Então eu acho que toda essa questão tá tudo envolvido. Eu não quero ter que ser influencer pra vender o meu livro. E é aquela história, né? Se você tá começando a ler, é óbvio que você vai querer ler livros que já são mais famosos e retornar isso. Tanto que quando alguém me pergunta recomendações de livros, eu sempre falo livros que são muito famosos, livros da Agatha Christie ali, por exemplo. Livros que já são muito falados, porque a pessoa vai começar a ler e esse gosto, ele vai se desenvolvendo com o tempo. Eu tenho certeza que você vai desenvolver o seu. Você já sabe o que você gosta. Por exemplo, eu adoro livros de suspense. Então eu vou lá procurar livros de suspense. Eu adoro romance. Você vai procurar os livros de romance. Eu tava fazendo um serviço de blind book que eu fazia curadoria dos livros pra escolher pra vocês. E foi maravilhoso. Eu tô vendo como dá pra retornar isso. Mas foi maravilhoso ver o que as pessoas gostam de ler, os livros que elas tinham amado, os livros que elas tinham odiado, e buscar entre tudo isso um livro especial pra pessoa. E é isso que eu faço comigo também, porque eu vou pesquisando. Então eu queria que vocês usassem esse vídeo pra refletir um pouco e pensar sobre isso, sobre livros que talvez sejam os melhores da sua vida e você não deu chance porque não estão falando dele no TikTok. E usar isso um pouco pra tudo na sua vida, do seu gosto pessoal, de procurar identificar o seu estilo como pessoa, o seu estilo como leitor, buscar influencers que não sejam tão grandes assim, mas que falam de livros muito bons, que isso acontece bastante comigo. Eu sigo meninas com 10 mil, 8 mil seguidores, que tem perfis maravilhosos, que vocês deveriam buscar também, porque assim, é tão bom ler uma coisa diferente. E eu prometo que eu vou tentar postar mais no meu Instagram livros que não são tão conhecidos assim pra vocês. Eu espero que vocês leiam, porque eu posto e ninguém tá nem aí. Mas deem chance, porque são livros bons, eu prometo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e um beijo.